Bem-vindo a uma aula de Elementos de Máquinas 2, onde veremos a resolução do exercício 15.20 do Norton na sua quarta edição, versão brasileira, onde a gente vai ver o dimensionamento de um parafuso com carga dinâmica, ok? Vamos lá. Então esse é o exercício a ser resolvido, tá? Lá do Norton, o livro onde a capa é esse motociclista com a moto, nossa quarta edição. Então o enunciado do exercício, né, ele pede para você considerar essa cabeça de um compressor de ar de cilindro único, tá? Então tem um único cilindro e com uma força que varia entre 8 e 18, entre 0, me desculpe, e 18,5 kN, né, a cada ciclo de compressão aí desse compressor de ar. A cabeça é toda feita em alumínio de 80 mm de espessura, com uma gacheta de teflon não confinada de 1 mm de espessura, e o bloco também é de alumínio. O comprimento efetivo de sujeição do parafuso é de 120 mm. O diâmetro do pistão é de 75 e o cilindro possui um diâmetro externo de 140 mm. Fica um pouco confuso, né? A gente olhar assim, né? Fica meio perdido, então eu recomendo que vocês peguem e comecem a esboçar isso, né? E no final a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem a tampa ali, né, com 80 mm de espessura e mais ou menos um parafuso assim longo, comprido, aí já simulando um parafuso de, se eu não me engano, de 10 mm, não, 12 mm talvez esse desenho aí, tá? Mas ele está proporcional, não é um desenho técnico, é um esquema montado no vídeo, mas está proporcional. E aí o Norton pede, especifique um número adequado, classe pré-carga, torque de aperto e diâmetro do círculo de parafusos da cabeça do cilindro de maneira a obter um coeficiente de segurança mínimo de 1,2 para qualquer modo de falha possível, ou seja, contra escoamento do parafuso, contra separação do cabeçote com o bloco, né, e contra fadiga. Então tem que ser tudo acima de 1,2, ok? Vamos analisar um pouquinho mais. Então, colocando as dimensões, né, esse diagrama aí feito no vídeo tá proporcional, tá? Então a gente tem 80 mm de comprimento aqui do bloco, né? Tem a gacheta aqui representado em rosa de 1 mm, tá? E o comprimento efetivo total do parafuso 120 mm, né? Então o parafuso é um pouquinho maior do que isso, na verdade, né? Ele deve ter lá seus 125, 130 milímetros nominais de comprimento. Mas efetivamente ele não vai precisar tudo isso de rosca, né? Ele só precisa rosca daqui para baixo. Então, se ele tiver lá em volta de 130, né? Considerem aí que ele tem que ter né, espaço suficiente para ter uma folga aqui na rosca, né? Ele não pode ter exatamente 50 milímetros de rosca, né? Então ele deve ter uns 60 de rosca, alguma coisa assim, tá? Então o diâmetro do cilindro, 75, né? E o diâmetro externo de 140. Então quando você coloca o 75 aqui, ó, tracejado, e o 140 aqui, a gente vai colocar, obviamente, o parafuso, né, a meia parede. Então, meia parede para lá e meia parede para cá. E aí a gente vai colocar os parafusos exatamente nesse círculo vermelho, já simulando aqui 8 parafusos, que vai ser o nosso chute inicial na quantidade de parafusos necessários para essa aplicação. Então, replicando os dados do exercício aqui, né, os materiais junto do bloco e da tampa são alumínio, né, ou seja, o membro é todo feito em alumínio. O material da gacheta é Teflon, carga máxima de 18,5 kN para todos os parafusos que estejam ali, né? Essa é a força do pistão, não no parafuso, tá? Força mínima 0. As espessuras da gacheta, da tampa, o comprimento, apesar de que a da tampa a gente nem precisa, a gente precisa do L mesmo, né? Mas a da espessura da gacheta a gente precisa. Os diâmetros do pistão, 75 e 140 do cilindro. E o objetivo do nosso projeto, os coeficientes de segurança todos maiores que 1.2.
Então, as considerações de projeto que eu já falei, já dei o spoiler de algumas, né? Então, vamos lá. A gente vai resolver isso aqui, né? Para tentar achar aquilo lá, a gente vai começar a chutar os valores, né? Então, a gente vai chutar um número de parafusos, né? Nesse caso aí já representado com a quantidade de 8 parafusos. Vamos colocar um parafuso nominal 12 milímetros, ou seja, um M12, vamos usar parafuso métrico. A classe 8.8, uma classe de resistência boa, né? Nem muito próximo da melhor, né? E a fração de pré-carga que a gente vai estabelecer em 0.9. Poderia ser 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, né? A gente que está chutando aqui 0.9 inicial, tá bom? E o diâmetro, que na verdade é né, esse diâmetro em vermelho aqui, que é uma das solicitações do enunciado, né, a gente já pode determinar agora. Ó. Então, o diâmetro, né, de instalação dos parafusos é o dedo cilindro mais o dedo pistão dividido por 2, que dá 107,5 milímetros. Então vamos lá para as resoluções efetivamente. Né? Então primeiro vamos pegar as propriedades mecânicas de todos os materiais aí que a gente vai precisar. Então, a partir das tabelas 15.2, 15 a 17, a gente já tira os valores da área sobre tração para esse parafuso de classe M12. Né? Como a gente está pensando aqui nessa aplicação, inicialmente não vou usar parafuso de rosca fina, vou utilizar um parafuso de rosca normal. Tá? E com a classe 8.8, né, eu tenho aí determinado minha resistência mínima de prova, resistência mínima de escoamento e resistência mínima à ruptura para este material. Tá bom? Então, uma classe bem alta. Lembrando que aqui eu estou só mostrando só um pedacinho já das minhas escolhas nas tabelas do livro, tá bom? E ainda falta pegar os módulos de elasticidade, né? E as propriedades da nossa gacheta. Vamos lá pegar então aqui os módulos de elasticidade do alumínio e do parafuso, o aço, né? E a elasticidade do material da gacheta, ok? E agora a gente vai calcular carga máxima e mínima aplicadas em cada parafuso, né? O enunciado ele deu a força máxima aplicada pelo cilindro, que vai refletir no número de parafusos que você escolheu para o seu projeto. Poderiam ser 6 parafusos, poderiam ser só 4. Né? Então, mas a gente considerou 8, então eu vou pegar aquela carga máxima e dividir pelo número de parafusos que eu considerei tanto para a carga máxima quanto para a mínima, correto? E aí a gente faz o dimensionamento individual de um parafuso e não de todos os coletivos para dividir no final. Tá? Então, vamos colocar, dividir no começo o número de parafusos. E aí vamos calcular a pré-carga do parafuso, que depende justamente daquele aperto inicial e da nossa resistência de prova do parafuso. Né? Então, o aperto inicial, a fração de aperto inicial de 90%, a resistência de prova do parafuso e a área sobre tração do nosso parafuso M12 rosca normal ou grossa. Né? Então, a força inicial de pré-carregamento em 45,5 newtons. Veja que ele é muito maior do que a carga distribuída ocasionada pelo cilindro. E depois a gente vai começar a calcular a constante de junta provisória, né, porque essa aqui não é a final, a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente para chegar na constante da junta, né? E aí a gente vai calcular aqui o aspecto da junta, D sobre L, e o R, né, a razão entre rigidez do material alumínio e do parafuso. Então, J da ponto 1 e o R 0,347. Como o J na tabela 15.8 já é o valor menor, né? Eu poderia pegar, obviamente, né, o professor não é burro, eu poderia pegar essa linha aqui e calcular direto na minha equação lá para cálculo do C, né, da rigidez da junta, da constante da junta. Mas, como eu estou construindo um arquivo MATCAD, né, e eu posso ter idas e vindas com relação aos meus coeficientes de segurança, porque a minha escolha inicial foi um chute, mas eu posso estar errado nesse chute, né? Eu posso ter outro, eu posso ter que alterar, aumentar o diâmetro de parafuso, aumentar a quantidade de parafusos, alguma ação assim.
Então vou deixar aqui que daí eu vou interpolando caso a minha razão ainda dê entre 1 ou 2, senão eu vou ter que pegar outros valores da tabela, né? Então por isso que eu mantive essa razão aí, tá bom? Então eu já tenho os coeficientes ali do P0, P1, P2, P3 e eu vou trazer eles para a minha equação do fator de rigidez da junta. Então a rigidez da minha junta ficou em 0,214. E aí a gente vai calcular aqui o efeito de mola que eu tenho dos materiais, né? Então, a rigidez estimada do parafuso, né, que vai ser a área transversal do parafuso, vezes a elasticidade desse material, dividido pelo comprimento total, né, mais a razão, 1 mais a razão sobre D sobre L invertido, né? Então, a rigidez, né, ou seja, a constante de mola do meu parafuso, deu 132 kN por milímetro. Vou fazer a mesma coisa para a parte do membro, por material alumínio, né, do meu bloco e tampa. Só que aí fica mais fácil porque eu só pego, na verdade, o KB, né, e inverto com relação à rigidez, a constante da rigidez da junta, né? Então vejam que a mola do material, né, ela é muito maior do que a mola do parafuso. E aí agora a gente também tem que ver o efeito da gacheta sobre o parafuso. E aí a gente precisa primeiro, né, como a gente tem a gacheta não confinada, ou seja, ela está espalhada em toda a superfície do cilindro, ali entre o bloco e a tampa, né, eu vou ter que calcular primeiro a área do cilindro, a área do pistão, então eu vou descontar da área do cilindro a área do pistão. Vou ter que descontar as áreas de cada um dos furos dos parafusos, então o furo do parafuso, e aí notem, né, que eu coloco uma folga de 2 milímetros, porque na verdade o parafuso entra por cima e a rosca efetivamente o M12 é lá embaixo, né? Mas na tampa eu não tenho, eu não posso ter 12 milímetros, né? Senão eu vou bater, eu não vou conseguir entrar, né? Então a tampa do furo, o furo da tampa, ele é mais folgadinho. Então eu coloquei aqui 2 milímetros, né? 1 milímetro de cada lado de folga e isso tem a sua física, né? Porque efetivamente a junta vai ter uma área menor do que a área nominal do diâmetro do parafuso. Porém, o impacto não é muito grande, tá? É preciosismo do professor mesmo. E aí eu vou pegar a área da gacheta efetiva em total, né? A área do cilindro menos a área do pistão, vezes 8 parafusos, né? Vezes a área do furo. Então eu desconto isso aqui tudo a área do cilindro para descobrir quanto que eu tenho de área de gacheta. E a área de gacheta ainda eu vou ter que dividir pelo número de parafusos, né? Então para cada parafuso eu vou ter apenas 12 centímetros quadrados. Tá? Então, porque a gente está fazendo todo o dimensionamento em cima de um parafuso, né? Então, por isso que no final eu divido ainda pelo número de parafusos. E aí a gente vai calcular o efeito de mola, né? Então, o K da gacheta, que é a área da gacheta, o E da gacheta dividido pela espessura da gacheta. E aí calcular efetivamente a rigidez do membro alumínio mais gacheta, né? Então, tem o parafuso, eu tenho a parte do parafuso e tenho do membro alumínio mais gacheta. Então eu calculei o da gacheta e agora eu vou somar o da gacheta e o do alumínio que a gente tinha calculado anteriormente para ter a rigidez, a equivalência da rigidez efetiva da mola, né? Então vai lá dar 189 kN por milímetro. E aí agora utilizando o do parafuso e do membro corrigido, o meu C vai né, para a gacheta não confinada, ele fica em 0,41. Aí esse é o C real. A partir daqui eu posso calcular então a fração de carregamento distribuída entre o parafuso e o membro, né? Membro que a gente fala que é o alumínio mais a gacheta nesse caso. Né? Então a carga do parafuso é a carga máxima vezes o C, né? E a carga do material vai ficar 1 menos C vezes a carga máxima, né? Quando a gente calculou o C em 0,41, a gente está dizendo que apenas 41% da carga vai para o parafuso, da carga máxima
ocasionada pela força do compressor, né, do cilindro, dividida por 8 parafusos, e 1,4, né, ou seja, 69% fica com o material, correto? A partir daqui a gente vai calcular a força aplicada sobre o parafuso e a junta, né? Então a força do parafuso é a força inicial mais a força da carga, né? Então fica a força inicial do aperto mais a força da carga. A força do membro fica a força inicial menos a força do membro, né? E aí, a partir daí, a gente pode calcular a tensão na rosca do parafuso, que a gente quer chegar lá no nosso dimensionamento para calcular o coeficiente de escoamento. Então, a tensão axial é a força do parafuso dividido pela área transversal da rosca. Né? Para a nossa classe, lembramos, para roscas M12 grossas, né? Então vai ficar lá em 551 megapascal. Então essa é a tensão axial na rosca do parafuso. Então eu pego isso aqui e comparo com o limite de escoamento. Então qual que é o limite de escoamento na minha classe 8.8, divido por ele e eu chego lá no meu 1.2, ou seja, o meu limite de escoamento do material quando eu apertei ele, mais o carregamento imposto pelo cilindro, pela compressão, deu na lata 1.2. Tá? Vamos agora para o nosso coeficiente para ver se o bloco, se a tampa vai se separar. Né? Então vamos lá calcular agora. Então qual que vai ser a carga de separação da junta? Ela vai ser quando a gente conseguir igualar a força de aperto inicial. Né? Então quando PO vezes 1 menos C for igual a FI. Mas eu quero determinar justamente meu PO, né? Qual que é essa carga para separação? E aí deu lá 77,2 kN. Comparando isso, né, o PO com a nossa carga máxima, né, eu tenho 33,4 vezes superior à minha carga máxima. Ou seja, para separar isso aqui é muito difícil, né? Ele vai estourar os parafusos, com certeza ele vai coar antes de separar simplesmente, tá? E aí a força alternada em média, né? Então aqui a gente já tem 3 respostas que ele pediu lá no enunciado, voltando um pouquinho. O diâmetro de distribuição dos parafusos, que não vai alterar em função do diâmetro dos parafusos, não vai alterar em função da classe do parafuso, não vai alterar nada, aquele lá é fixo. Né? É só uma relação geométrica, você vai botar meia parede para lá, meia parede para cá, né? Meia parede para o lado externo, meia parede para o lado interno. Geralmente, se fosse mais espesso do que aquilo, a gente poderia jogar ele mais para dentro, para deixar mais retida a tampas, para que ele não tenha a possibilidade de aplicar um momento fletor sobre a cabeça do parafuso. Né? Então, mas naquele caso ali não tem muita parede não. Né? Então é no meio. E aí a gente já pode começar a se preocupar agora com os coeficientes para fadiga. No solucionário, no livro, etc., né, o Norton coloca um monte de coisa antes de colocar o coeficiente de separação e de escoamento. Né? Aqui eu fui direto, peguei tudo aquilo que eu preciso para calcular escoamento e separação antes, para daí depois eu ir calcular o que eu preciso para a fadiga. Né? Eu acho melhor essa estratégia porque se for na prova, se eu pedir isso, né, pelo menos vocês já acertaram 2 questões ali de coeficiente de separação e coeficiente de escoamento. E aí depois tem todos os cálculos mais complexos para calcular a fadiga. Então, para não fazer confusão, eu acho que a minha lógica é mais acertada, né? Até porque se você já tiver um problema, principalmente no coeficiente de segurança contra escoamento de cara, é muito provável que o seu de fadiga dê mais baixo, né? Pode ser, né? Olhando aquele gráfico lá, você sabe que pode ser que não, mas existe uma grande probabilidade, é muito maior a probabilidade de que se você não aguentar o escoamento, o teu de fadiga provavelmente vai dar menor, tá? A faixa em que isso ocorre, que isso é inverso, é muito pequena. Então vamos começar agora então a calcular a fadiga. Então a força alternada em média ficam, né, força do parafuso menos o aperto inicial dividido por 2, né, eu tenho alternado, e a média fica força no parafuso mais o aperto inicial dividido por 2. Então veja que a alternada é bem
pequenininha, né, flutuando ali, levezinho, né, e a força média, como ela é a média, né, é mais constante, digamos assim, né, ela está bem ali em função do aperto inicial, bem constante em cima dos parafusos. E aí a gente pode calcular a tensão média nominal e alternada nominal em cima dos parafusos, né? Por que nominal? Porque a gente não está ainda, né, considerando os coeficientes de tensão, né, a influência dos coeficientes de concentrador de tensão e tudo mais. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos calcular agora as mínimas e máximas nominais, né, na rosca do parafuso. Então uma máxima e mínima nominal é importante a gente calcular porque eles servem de base para a gente calcular qual que vai ser o nosso coeficiente de segurança contra a fadiga médio. Tá? Então, o coeficiente contra a fadiga a gente calcula lá pela equação 15.15b, né, da página 890 do livro. Essa equação em milímetros, bom lembrar, porque tem uma equação muito parecida, só que é para polegadas. Então, vamos aplicar a nossa equação em milímetros, diâmetro D em milímetros. E aí ele deu 6.2, ou seja, 6.02, ou seja, um coeficiente, um concentrador de tensão altíssimo, né? O parafuso já é um concentrador de tensão, né? Aquele Vzinho ali, né? Querendo rasgar a rosca, né? E aí a gente vai calcular o concentrador de tensão médio. Né? O concentrador de tensão média, ele depende desse monte de considerações lá do capítulo 6, onde a gente tem que pegar, multiplicar pela tensão máxima nominal e verificar, comparar com os nossos valores da tensão de escoamento. No MATCAD, né, você pode fazer essa validação aqui, né, para verificar qual equação é verdadeira. No caso, essa aqui, né, o KF vezes a tensão máxima nominal é maior do que o coeficiente de escoamento, então dessa forma o cálculo da equação, né, fica por essa equação aqui, do coeficiente médio de tensão, concentrador de tensão médio, fica calculado por essa equação aqui, então dá 1.14, ou seja, muito menor que o concentrador de tensão da rosca. Tá? No MATCAD, eu também coloquei a opção utilizando lógica. Né? Não fiz aqui porque lógica a gente só consegue utilizar na versão completa do MATCAD. Como a maioria de vocês só tem acesso à versão gratuita, segue aqui a alternativa para calcular com a versão gratuita do MATCAD. Tá? E aí a gente vai calcular as tensões médias e alternadas, considerando então esses concentradores de tensão médio para a tensão média e o concentrador de tensão para a tensão alternada. Então vejam, fica calculado aqui os concentradores de tensão na rosca, né? E aí a gente vai calcular a tensão inicial do parafuso também. Né? Então a tensão inicial lá com relação ao aperto inicial, ela vai utilizar o concentrador de tensão médio. Tá? E aí fica 619 megapascal. E aí a gente vai calcular o limite de fadiga do material, né? Que lá do capítulo 6, né, o start inicial é comparar isso aqui. Dependendo do valor da resistência mecânica do material, a gente vai utilizar meio ou fixado em 700 megapascal se ela for muito maior. Como ele é menor, né, que 1400, a gente vai dividir ele por 2. Né? Então, os 830 a gente vai dividir por 2, fica com 415 megapascal de limite de fadiga inicial. Mas esse limite de fadiga, esse é do material perfeito, bonitinho, lindinho, perfeito, não tem problema nenhum. Só que a vida não é assim. Né? A vida, meus caros, ela enche a gente de problemas. Né? Então a gente tem problema com relação ao tamanho, né, que é a influência do material durante o processo de fabricação, com relação ao acabamento superficial, à temperatura, ao que mais? Tipo de carregamento. Né? A gente tem várias coisas para estragar o nosso limite de fadiga do material. Então vamos estragar esse limite de fadiga do material. Então vamos lá. Capítulo 6 lá começa, né? São várias e várias páginas só discutindo sobre isso aí. Então, dependendo do tipo de carregamento, ou a gente leva 1, ou se for um carregamento normal, 0,7. Então já reduzi em 30% o valor do limite de fadiga. Continua. Fator de tamanho. Então, o diâmetro é 12.
Então, para diâmetros entre 8 e 250 milímetros, o tamanho vai ser calculado, a influência do tamanho vai ser calculado por essa equação aqui, né? E aí dá 0,934, beleza? Então pronto, já tirei mais 7% do meu fator do meu fator de superfície. Pronto, vamos lá. Pá, né? Qual que eu utilizo, professor? Eu poderia usar o laminado a quente, poderia utilizar o retificado, o forjado? Não. Né? Se vocês verem, o acabamento do forjado é horrível. Tá? Então, geralmente, né, peças forjadas que tenham alguma aplicação com fadiga, a gente faz um acabamento superficial muito grande, com ataque químico, normalização, né, jateamento de superfície e tudo mais, para melhorar isso aqui. O laminado a quente também tem um acabamento muito ruim. O parafuso pode ser até laminado a quente, se ele for de diâmetros muito grandes, mas mesmo assim ele vai sofrer um acabamento superficial para melhorar isso aqui. Então, o mais correto para a gente utilizar no nosso caso é que a maioria desses parafusos são laminados a frio ou a uma temperatura que não é uma temperatura tão alta quanto efetivamente um laminado a quente. Tá? É mais considerado, está mais por uma temperatura de frio para o aço do que por uma temperatura quente. Então, o correto seria a gente considerar um estirado a frio, que é uma característica de superfície mais realista com relação ao acabamento superficial do parafuso. Tá? Então, vocês podem utilizar esses fatores aqui. Vai lá, calcula. Né? Lembre-se de utilizar aqui MPa ou KPI, KPSI, se vocês, né, dependendo do tipo de norma, de sistema de unidades que vocês estejam utilizando, né, se é o métrico ou se é imperial. Nesse caso aqui, o métrico, né, e dividam o SUTU por MPa, porque a equação é adimensional. Que mais? Então vamos lá, temperatura. Não falou nada de temperatura. Pô, professor, mas é um compressor, o compressor esquenta. Esquenta, mas ele não chega a 450 graus, tá? E se ele chegar a 450 graus, o problema não vai ser o parafuso. O problema vai ser a gacheta. A gacheta vai para o saco antes, tá? Mas ele esquenta, sim, mas ele não esquenta tanto assim, tá? Vai ser inferior a 450 graus. Então, ou seja, de temperatura igual a 1. Confiabilidade. A gente pode reduzir, aumentar, né? Mas considerando 99% de confiabilidade, a gente vai utilizar um C de confiabilidade de 0,81, tá bom? Então, conforme a tabelinha aqui, a gente reduz para 0,81. Então, vamos estragar o nosso limite de resistência do material fadiga, né? Multiplicando ele por todo esse monte de coeficiente aí, a gente tirou lá de 400, foi parar em 167,8. Pronto, destruímos com o material, acabamos com ele. E aí a gente pode calcular agora o coeficiente contra a fadiga. Né? Então, pega lá a equação, vai calcular o limite de ruptura do material menos o limite inicial, a tensão inicial, multiplicando pelo nosso limite de fadiga, o limite de fadiga, a tensão média menos a tensão inicial, e mais o limite de ruptura vezes a tensão alternada, e a gente tem o nosso coeficiente de fadiga de 1,21 na lata. Na lata. Né? Claro que o professor já sofreu antes, foi verificando tudo para chegar no M12 classe 8.8. Professor, e se não der certo o meu né, não atingir os meus coeficientes de segurança maiores que 1.2? Pronto, aí você vai pegar e vai trabalhar com eles. Como, professor? Pois é, boa pergunta. Mas antes de a gente chegar lá, para fazer essas reflexões, aqui, ó, como é que eu falo que é meu parafuso? É um parafuso ABNT NBR 9981, que é esse tipo de cabeça aqui, tá bom? M12 por 130 de comprimento. Esse comprimento aqui de rosca, ele vem proporcional, é normativo, classe 8.8S. Tá? Então essa é a descrição do nosso parafuso. Quantos parafusos? 8 e o D 107.5 na instalação, que era uma das coisas que pedia lá no enunciado. E os nossos coeficientes de segurança para essa classe, especificação de parafuso e quantidade de parafuso. Ok? Continuando. Então pronto. Monta o teu arquivo no Mathcad e estuda agora.
Se o meu coeficiente de segurança não bater, o que, que eu faço? Bom, se o coeficiente de segurança não bater, uma das coisas que você pode fazer inicialmente é o quê? Aumentar o diâmetro do parafuso. A outra coisa que você pode fazer é, vou aumentar o número de parafusos. Né? Se eu colocar mais parafusos, eu distribuo a carga e eu reduzo a carga por parafuso proporcionalmente. Se eu aumento o diâmetro do parafuso, eu aumento a área de tração, a área sob tração, e eu distribuo a tensão sobre aquela área de tração. Né? Se eu aumentar a classe de resistência do parafuso, eu também melhoro a resistência mecânica do parafuso e, consequentemente, né, eu vou ter tensões menores. Né? Quando eu for calcular ali o meu limite de fadiga aumenta. Né? E eu posso também reduzir o aperto inicial do parafuso. Né? Vocês viram que grande parte da carga em cima do parafuso, inicialmente, era aquele aperto inicial. Então, isso também ajuda, tá bom? Mas claro que eu posso brincar isso aqui de forma que eu talvez possa aumentar a classe do parafuso, diminuir o número o diâmetro do parafuso sem aumentar a quantidade de parafusos, ou eu diminuo o diâmetro do parafuso e aumento a quantidade de parafusos sem ter que alterar a resistência do parafuso. Tem diferentes formas de eu ganhar impacto, tá? Mas além disso, fica a pergunta aqui. Beleza, né? Eu coloquei aqueles 8 parafusos com essa cabecinha grande aí. Como é que eu aperto um parafuso sextavado? Com a mão? Não, né? Com uma chave. Será que eu tenho espaço para apertar esses parafusos? Qual que é a alternativa? Eu posso utilizar uma chave canhão. Você sabe o que é uma chave canhão? Vai lá, procura, vai se informar. Você é engenheiro, você tem que saber. Não é só a chave combinada que existe. E se ficar muito apertado, qual seria a outra alternativa? Mudo a norma. Não vou utilizar a mesma norma, vou utilizar um parafuso com cabeça diferente. Que tipo de parafuso, professor? Pode utilizar um parafuso de sextavado interno, também conhecido como parafuso Allen, que daí você também ganha espaço. Né? Então, usa a cabeça, vai se informar. Tá? E a pergunta é, essa classificação de parafuso aí existe de acordo com a norma? Vá procurar. Veja aí se existe mesmo esse tipo de parafuso, tá bom? Deixei aí para vocês pesquisarem. Então a gente resolveu esse problema aqui fazendo como? A gente chutou um parafuso e calculou para ver se dava certo. Obviamente que aqui eu já mostrei o cálculo dando certo, mas a primeira vez que eu fiz esse MATCAD, né, fiz meu exercício lá no MATCAD, ele não deu certo, ele não bateu. Né, eu tinha colocado um parafuso, uma classe menor e um parafuso M10, não fechou os cálculos, tive que refazer para chegar no 1.2. Mas é possível fazer o inverso? Será que eu poderia pendurar todo o equacionamento do meu arquivo em função do diâmetro do parafuso? E só no final brincar daí com eu achar o parafuso para achar aquele 1.2? Veja aí se isso é possível. Será que eu consigo fazer essa inversão completa, toda parametrizada? Fica a pergunta aí, tá bom? Então, nossas principais referências, né, o Norton, Shigley, o Juvenal, Collins e o... quem mais? E o Norton em inglês, porque em português realmente tem muitos problemas. Até o enunciado desse exercício tem problema na tradução, se vocês notarem, né? Lembro, né, que o conhecimento absorvido é seu, leve, vá, né, mas todo o material aqui feito é do Walter, né, ou seja, do professor. Né? Então respeite aí, não distribua sem autorização, não copie, está disponível, mas respeite a distribuição, tá bom? Obrigado. Então, espero que tenha sido proveitoso, que você tenha aproveitado bem e se tem algum errinho, por favor, entre em contato e me avise. Até mais!